Você já sentiu aquela sensação estranha de que, de repente, as mulheres ao seu redor começaram a agir de um jeito que você não consegue decifrar, especialmente agora que você cruzou a barreira dos 50 ou 60 anos? Muitas vezes, o homem maduro acredita que se tornou invisível, um figurante na própria vida social. Mas a verdade científica por trás do comportamento feminino é que você nunca foi tão observado quanto agora. Só que os sinais mudaram de frequência, e você ainda está tentando sintonizar a rádio antiga. As mulheres não são óbvias. Elas não querem parecer desesperadas ou fáceis demais. Então, elas criam labirintos emocionais discretos para testar se você é o homem sólido que sua aparência sugere ou apenas alguém que está passando o tempo. Antes de eu te revelar as duas perguntas específicas que são verdadeiros convites para a intimidade e que a maioria dos homens ignora por pura distração, eu preciso que você faça um compromisso com a sua própria evolução. Inscreva-se agora no Minos, nosso canal, para não perder essas orientações que salvam sua saúde mental e emocional, e nos ajude a bater nossa meta de 5.000 inscritos, que terão acesso a conteúdos ainda mais profundos. Além disso, se você quer um acompanhamento mais próximo da minha equipe e benefícios exclusivos, considere se tornar um membro do canal clicando no botão abaixo. É uma forma rápida e confortável de garantir que você esteja sempre um passo à frente no entendimento da mente feminina e da sua própria saúde. Respire fundo e tente se lembrar de alguma vez em que uma mulher te fez uma pergunta banal e só meses depois você percebeu que era um teste de interesse. Escreva nos comentários: "Eu já perdi o sinal", se isso já aconteceu com você. E não esqueça de colocar sua idade e sua cidade para que eu possa conhecer melhor o perfil dos meus pacientes e amigos aqui da comunidade. O grande problema que vejo no meu consultório e nas mentorias não são as mulheres, mas os mal-entendidos gerados por uma comunicação que ficou presa em décadas passadas, onde tudo era preto no branco, enquanto a psicologia feminina moderna opera em tons de cinza e sutilezas quase imperceptíveis para quem não está presente. Quando uma mulher se sente atraída por um homem mais velho, ela raramente vai dizer "eu quero você". Em vez disso, ela vai testar sua calma emocional, sua presença e, principalmente, sua capacidade de perceber detalhes que o homem comum deixa passar, transformando conversas casuais em uma curiosidade intencional que busca desvendar sua fortaleza interna. Ela está observando se você é estável ou inseguro, se está disponível emocionalmente ou se é um homem fechado em copas. E para isso ela usa perguntas que funcionam como pontes emocionais, esperando para ver se você tem a coragem e a consciência de atravessá-las com a cabeça erguida. Muitas vezes, você responde a esses questionamentos de forma literal, tratando como uma coleta de dados, enquanto ela está, na verdade, verificando o alinhamento da sua alma com os desejos dela, buscando sentir sua calidez e se você se esconde atrás de uma cortesia fria ou se habita verdadeiramente sua masculinidade. É fascinante notar que, enquanto o homem demonstra interesse através de ações de proteção e provisão, a mulher demonstra através de perguntas que insinuam proximidade. E se você não conseguir ler o que está escrito nas entrelinhas desse roteiro invisível, o momento se desvanece, e raramente ela estenderá o mesmo convite emocional uma segunda vez, porque o medo feminino de parecer necessitada é o que a faz esconder a atração sob o manto de uma curiosidade aparentemente inofensiva. Imagine a cena. Você está em um café, em uma livraria, ou até mesmo conversando com uma amiga de longa data, e a conversa flui com uma leveza que você não sentia há tempos, com risadas mais frequentes e uma tensão sutil no ar que faz o ambiente parecer menor. E é exatamente nesse pico de conexão que ela lança a primeira armadilha do desejo, focada em descobrir não o seu horário de trabalho, mas a disponibilidade do seu coração. Ela precisa sentir que a sua vida tem um espaço emocional real para ela, que você não é um homem petrificado em rotinas cinzentas ou fechado para novas experiências. E essa primeira pergunta é o equivalente feminino a um homem se inclinar para a frente para ver se a mulher recua ou se aproxima. Para o homem de 50 ou 60 anos, o julgamento é mais rigoroso, pois as mulheres assumem que você já viveu a maioria das suas histórias e elas não querem ser apenas um personagem secundário em um livro que já está quase no fim. Por isso elas testam se você está vivo por dentro e se possui uma direção clara.
A segurança que um homem maduro transmite ao responder corretamente a esses estímulos é o que desperta o desejo mais primitivo, pois a clareza gera segurança, e a segurança abre as portas para a intimidade física e emocional. E é por isso que entender a essência por trás de cada palavra dela é o que separa os homens que envelhecem sozinhos daqueles que se tornam parceiros magnéticos e desejados. Se você está percebendo que a sua vida emocional precisa desse novo fôlego, preste muita atenção ao que vou detalhar agora sobre o acesso que ela está tentando obter à sua rotina. E reflita sobre como você tem reagido quando alguém tenta entrar no seu mundo particular. A primeira dessas perguntas cruciais, que muitas vezes passa despercebida como uma mera curiosidade sobre sua rotina, é quando ela questiona se você passa muito tempo sozinho. À primeira vista, parece uma pergunta inocente sobre sua agenda, mas na psicologia feminina, isso é uma sonda enviada para medir o seu nível de acessibilidade emocional e se existe, de fato, vaga disponível no estacionamento da sua vida. Ela pode formular isso de várias maneiras, como perguntar se você é uma pessoa reservada, se costuma sair desacompanhado ou se gosta muito da sua própria solidão. Mas o que ela realmente quer saber é se você é um homem acolhedor ou alguém emocionalmente inacessível que se trancou em uma torre de marfim. Se ela não sentisse uma faísca de atração, jamais desperdiçaria energia tentando entender como você gasta seu tempo ou se você está saindo com alguém ultimamente, pois as mulheres são extremamente seletivas com o investimento de sua curiosidade. A maioria dos homens comete o erro fatal de responder de forma literal, dizendo apenas que, sim, fico muito em casa, ou depende do dia, o que encerra a conversa e demonstra uma falta de percepção sobre a abertura que ela acabou de oferecer. O homem que entende o jogo da sedução madura capta o significado subjacente e usa essa oportunidade para mostrar que, embora valorize sua independência, ele é um território aberto para conexões significativas, respondendo com uma serenidade que comunica: eu tenho o meu mundo, mas adoraria ver como você se encaixa nele. Essa resposta equilibrada, nem carente nem frio, é o que gera uma onda de segurança. Nela, pois você demonstra que possui limites, mas não barreiras intransponíveis. E isso nos leva diretamente ao segundo teste de fogo. A pergunta sobre o que você tem buscado ultimamente. Quando uma mulher pergunta sobre suas intenções ou sobre o que você espera encontrar nesta fase da vida, ela não está interessada no seu plano de carreira ou nos seus investimentos financeiros. Ela está tentando enxergar a sua direção interior. Ela precisa sentir que você é um homem ancorado, alguém que sabe exatamente quem é e para onde está indo, e que não está simplesmente deixando os dias passarem em um estado de deriva existencial. Para uma mulher se abrir emocionalmente, e especialmente fisicamente, a um homem acima dos 50 anos, ela precisa de uma âncora masculina. Ela quer saber se você está emocionalmente vivo, ou se já se aposentou da paixão e do propósito. Responder de forma vaga, dizendo que vive um dia de cada vez, ou que não tem certeza de nada, é o caminho mais rápido para esfriar o interesse dela. Porque as mulheres não investem o coração em homens que não têm um rumo definido para a própria alma. Para demonstrar essa clareza masculina que elas tanto desejam, você não precisa de discursos motivacionais ou de uma lista de metas grandiosas, mas sim de uma postura que exale intenção e presença. Você pode dizer que está focado em construir conexões que pareçam naturais e sólidas, ou que seu objetivo atual é viver com mais propósito e cercado de pessoas que agreguem valor à sua jornada. Isso mostra movimento. Mostra que você é o capitão do seu próprio navio e que há um lugar no convés para alguém que saiba apreciar a viagem ao seu lado. Lembre-se que essas duas perguntas são pontos de controle emocional. A primeira mede a sua abertura, e a segunda mede a sua direção. Quando você reconhece esses sinais, você deixa de ser um espectador passivo e assume o controle da narrativa romântica, entrando no momento com uma consciência que a maioria dos homens da sua idade simplesmente não possui. É essa percepção aguçada que transforma um encontro casual em uma conexão profunda, porque no final das contas, ela não está testando apenas as suas palavras, mas sim a sua capacidade de enxergar o que está escondido sob a superfície da conversa. Entenda que, quando uma mulher faz esses questionamentos, ela está, na verdade, tentando decifrar o seu panorama emocional, para saber se aproximar de você será uma experiência segura, quente e significativa. Elas possuem uma
Habilidade quase instintiva de notar se você está apenas presente fisicamente ou se está emocionalmente desperto. E é essa vivacidade interior que realmente a seduz em um homem maduro. Muitos homens cometem o erro de acreditar que, ao chegar aos 60 anos, precisam impressionar com bens materiais ou histórias de conquistas passadas. Mas o desejo feminino nessa fase busca algo muito mais raro: a presença absoluta. Quando ela pergunta sobre sua vida e seus hábitos, ela está medindo a temperatura da sua alma e verificando se você ainda tem aquele brilho nos olhos de quem sabe que o melhor capítulo pode estar sendo escrito agora. Se você quer ser esse homem que não apenas atrai, mas mantém o interesse de mulheres de alto valor, você precisa dominar essa arte de ser receptivo sem ser necessitado, mostrando que sua vida é completa, mas que você tem a generosidade de abrir um espaço para alguém especial. Lembre-se que agora temos a opção de membros aqui no canal, um espaço onde mergulhamos ainda mais fundo nessas dinâmicas e onde você pode ter um contato mais direto comigo para tirar dúvidas específicas sobre a sua situação. É um passo simples que pode mudar completamente a forma como você se relaciona nesta etapa da vida. E o que você precisa gravar na sua mente agora é que as mulheres raramente oferecem a mesma porta de entrada duas vezes. Se ela lançou a pergunta: "Você passa muito tempo sozinho?" e você respondeu com um sim seco ou uma reclamação sobre a solidão, você acabou de fechar uma janela de oportunidade que dificilmente se abrirá de novo. Elas testam a sua consciência. Querem ver se você é capaz de perceber que aquela pergunta era, na verdade, um convite para você dizer algo como: "Eu gosto da minha própria companhia, mas sinto que momentos compartilhados com as pessoas certas são o que realmente dá sabor à vida." Esse tipo de resposta comunica uma força tranquila e uma maturidade que nenhum homem jovem consegue emular, e é exatamente por isso que você é julgado por um padrão muito mais alto agora. Um rapaz de 20 anos pode ser inseguro e ainda ser perdoado, mas de um homem de 50 ou 60 anos, espera-se profundidade e uma clareza que só a experiência de vida pode trazer. Não deixe que o momento se desvaneça por falta de percepção. Esteja presente, ouça o que não está sendo dito e responda à energia dela, não apenas às palavras frias do dicionário. E estamos apenas na metade da nossa jornada de hoje. Por isso, continue comigo, porque o que vou dizer agora vai mudar a forma como você encara cada conversa a partir de amanhã. Essa segunda pergunta sobre o que você busca, sobre a sua direção, é o que decide se ela vai apenas flertar com você ou se ela vai desejar uma intimidade profunda e real. As mulheres têm pavor de homens que estão à deriva, que não têm limites claros ou que parecem estar apenas esperando o tempo passar. Quando você demonstra que vive com intenção, você se torna um porto seguro, e a segurança é o combustível que desperta o desejo feminino mais genuíno. Elas buscam estabilidade masculina, não no sentido de ser alguém rígido ou chato, mas de ser alguém que sabe onde pisa e que tem um propósito que vai além do básico. Por isso, se você se sente meio perdido, ou se a sua rotina ficou mecânica, comece a refletir sobre sua direção interior agora mesmo, para que, quando ela perguntar, a sua resposta venha carregada de uma convicção que a faça querer seguir o seu rumo. Escreva aqui embaixo nos comentários a frase: "Vê-las. Señales." Ou melhor, "Eu vejo os sinais." Para eu saber que você está atento e que já está começando a enxergar essas nuances que antes eram invisíveis para você. E agora precisamos falar sobre a anatomia do desejo que nasce do respeito, pois um homem maduro que não entende sua própria psicologia acaba se tornando refém da dúvida, enquanto aquele que domina sua presença se torna irresistível sem precisar dizer uma única palavra de ostentação. As mulheres, especialmente as que possuem maturidade emocional, não estão buscando um troféu ou um provedor mecânico. Elas estão caçando sinais de vida inteligente e emocionalmente ativa atrás desses olhos que já viram décadas de história. Quando ela pergunta se você passa muito tempo sozinho, ela está, na verdade, tentando entender se você é um homem que se basta, mas que tem generosidade para compartilhar, ou se você é alguém que se isolou por medo de se machucar novamente. Se você responde com aquela presença calma e centrada, você comunica que sua vida é um jardim bem cuidado e que ela está sendo convidada para entrar, não para salvar você da solidão. É nesse momento que o jogo vira.
porque você deixa de ser o homem que tenta agradar e passa a ser o homem que oferece uma experiência de vida que ela deseja desesperadamente fazer parte. Por isso, se você quer aprofundar esse conhecimento e ter acesso a estratégias de comunicação que nenhum curso comum ensina, verifique se você já se tornou membro do nosso canal, pois lá, eu entrego as chaves mestras para abrir as portas da percepção feminina, que a maioria dos homens nem sabe que existem. E é fundamental que você compreenda que a psicologia feminina opera com uma descrição que beira o invisível para o olhar destreinado, transformando perguntas que parecem triviais em verdadeiros diagnósticos sobre a sua saúde emocional e sua capacidade de liderança. Quando o assunto é a sua direção, o que você busca hoje, ela está filtrando se você é um homem que ainda tem lenha para queimar, ou se você já se entregou ao comodismo da idade, pois a energia feminina é atraída pelo movimento e pela intenção, nunca pela estagnação. Muitas mulheres sentem medo de se aproximar de homens mais velhos e acabarem sendo apenas enfermeiras ou damas de companhia de alguém que parou no tempo, então essas perguntas são o escudo que elas usam para se proteger antes de entregarem o coração. Se você mostra que tem propósitos claros, seja em um projeto pessoal, em viagens ou na busca por uma conexão profunda e sem jogos, você remove esse medo e instala no lugar dele uma curiosidade magnética. Lembre-se, o que ela deseja não é a perfeição, mas a clareza, pois a clareza gera uma segurança que é o maior afrodisíaco que existe para uma mulher que sabe o que quer da vida. E eu quero que você respire fundo e se coloque nessa situação. Você está conversando e sente aquela tensão sutil, ela mexe no cabelo, te olha fixamente e lança o teste da direção, e em vez de você gaguejar ou dar uma resposta genérica, você sorri com a confiança de quem sabe exatamente qual é o seu valor. Esse é o ponto onde a maioria dos homens falha miseravelmente, porque eles tentam ser lógicos demais, quando o que ela quer é sentir a sua vibração e a sua energia masculina em ação. Se você for capaz de reconhecer que essas perguntas são convites e não interrogatórios, você entra em um estado de fluxo, onde a conexão acontece naturalmente, sem esforço. E é aí que a verdadeira magia da intimidade começa a florescer. Não se esqueça de deixar seu comentário com a frase "Eu vejo os sinais" e sua cidade, pois isso me ajuda a entender como essa mensagem está transformando a mentalidade dos homens brasileiros, que, como você, decidiram não aceitar a invisibilidade como destino, mas sim a maestria emocional como sua nova marca registrada. E agora, quero que você entenda algo profundo sobre a natureza do tempo para nós, mulheres, quando estamos diante de um homem maduro. Nós não buscamos apenas um parceiro, buscamos um porto onde possamos ancorar nossa feminilidade, sem medo de sermos julgadas ou negligenciadas. Quando uma mulher te pergunta se você passa muito tempo sozinho, ela está, no fundo, testando se a sua casa emocional está pronta para receber visitas ou se as janelas estão trancadas com as tábuas do passado. Um homem de 50 ou 60 anos que sabe responder a isso com clareza e sem defensividade mostra que possui uma saúde mental invejável e que não carrega o amargor de experiências que não deram certo, transformando-se em um farol de estabilidade em um mar de homens confusos. Se você quer garantir que sua comunicação esteja sempre afiada, lembre-se de que ser membro do canal te dá acesso a análises de comportamento que são verdadeiros divisores de águas na sua vida social. É o momento de você parar de reagir ao mundo e começar a criá-lo, sendo o homem que reconhece um convite à intimidade no momento exato em que ele é feito, sem hesitação e com total presença. E é aqui que muitos homens se perdem por não entenderem que a segurança que uma mulher busca não é financeira, mas de alma. Ela quer saber se, ao se abrir para você, ela encontrará um homem que sabe o que quer ou alguém que ainda está tentando se encontrar. A pergunta sobre o que você busca ultimamente é o seu maior trunfo se você souber usá-la para demonstrar que vive com intenção, pois para uma mulher, nada é mais atraente do que um homem que possui uma missão e que não tem medo de ser honesto sobre seus desejos de conexão real. Quando você responde com essa maturidade, você automaticamente se destaca de toda a concorrência, pois a maioria dos homens da sua idade já se entregou à rotina e esqueceu como é vibrar com a possibilidade de um novo encontro. Não deixe de comentar sua idade e de onde está nos assistindo. Essa troca é fundamental para mantermos nossa comunidade de saúde masculina forte
e focada no que realmente importa: a sua evolução contínua como homem e como parceiro. E estamos quase concluindo nossa transformação de hoje. Mas antes eu preciso que você reflita sobre como a sua linguagem corporal e o seu tom de voz acompanham essas respostas. Não adianta ter as palavras certas se a sua energia comunica insegurança ou pressa. A mulher madura lê a sua vibração antes mesmo de processar o significado das suas frases. Essas duas perguntas, sobre sua solidão e sobre sua direção, são apenas a ponta do iceberg de uma comunicação feminina que valoriza a sutileza e a profundidade, sobre o óbvio e o vulgar. Ao dominar esses sinais, você nunca mais precisará perguntar se ela está interessada, porque a resposta estará clara na forma como ela se inclina para o seu mundo cada vez que você demonstra que a enxerga de verdade. Se você sente que este conteúdo está abrindo seus olhos para uma nova realidade, não se esqueça de verificar sua inscrição e cogitar seriamente o apoio como membro, para que possamos continuar produzindo essas aulas de vida que você não encontra em nenhum outro lugar da internet. E agora chegamos ao ponto onde a teoria se torna prática, e a sua vida começa a refletir essa nova consciência emocional que você adquiriu hoje. É fundamental entender que uma mulher nunca faz essas perguntas por acaso. Elas são pontos de controle emocional, e quando ela as lança, ela está decidindo se vai aprofundar a conexão ou se vai recuar para proteger o próprio coração. Se você as ignora ou as trata como papo furado, o momento se desvanece e aquela porta que estava entreaberta se fecha, muitas vezes para sempre, pois as mulheres raramente oferecem a mesma abertura emocional 2 vezes. Por isso, lembre-se de que sua presença e sua consciência são postas à prova muito mais do que suas palavras isoladas. Quando você reconhece o desejo oculto sob a curiosidade dela, você assume o papel de um homem maduro, que realmente entende a psicologia feminina e se torna o porto seguro que ela tanto procura. Antes de finalizarmos, quero te convidar uma última vez a se tornar membro do canal para ter acesso exclusivo a essas análises profundas que elevam sua saúde emocional e suas relações a um nível de elite, permitindo que você navegue por esses mares com a maestria de quem não apenas vive, mas lidera com intenção. E o que você deve levar desta conversa é que as mulheres não comunicam atração de forma óbvia, especialmente com homens que elas respeitam e admiram. Elas usam sinais sutis e emocionais que são invisíveis para quem espera por gestos diretos ou vulgares. Para o homem que já passou dos 50 ou 60 anos, esse entendimento não é um luxo, é uma necessidade de sobrevivência social e afetiva, pois o padrão pelo qual você é julgado é muito mais alto. Espera-se de você profundidade, presença e uma clareza que só os anos de experiência podem forjar. Quando uma mulher sonda sua abertura ou sua direção, ela está percebendo seu panorama emocional para saber se o calor que você emana é genuíno ou se é apenas uma fachada. Se você quer ser o homem que nunca mais terá dúvidas sobre o interesse de uma mulher, comece a treinar sua percepção para essas 2 perguntas chaves e responda sempre a partir da sua verdade mais sólida, mostrando que você é um homem emocionalmente vivo e pronto para o que a vida tem de melhor a oferecer. E encerramos este roteiro com um chamado à ação para o seu novo eu. A partir de agora, cada conversa é uma oportunidade de demonstrar que você é um homem consciente e presente, alguém que não se deixa levar pela deriva, mas que comanda seu próprio destino com elegância e força. Não se esqueça de comentar a frase "Eu vejo sinais" para selar esse compromisso com a sua evolução e para ajudar nossa comunidade a crescer, alcançando mais homens que precisam despertar para essa realidade antes que seja tarde demais. A verdadeira conexão começa onde o mal-entendido termina. E agora que você possui o mapa dessas 2 perguntas sagradas da psicologia feminina, o caminho para uma intimidade calorosa e significativa está escancarado à sua frente. Eu sou a doutora Isabel. Foi um privilégio compartilhar este conhecimento clínico e humano com você hoje. Continue acompanhando nossos vídeos para blindar sua saúde masculina e transformar cada encontro em uma prova de que a sua melhor versão é a que você vive agora.